Carla Veríssimo, natural de Leiria e também agora residente na Ilha de São Miguel. Uma mulher que brinca com as palavras, que leva a sério as coisas, que faz uma agenda cultural infinita, que trabalha muito, mas que quando está, deixa rasto. Um rasto importante. O rasto que ela deixa com as palavras, mas também com o movimento do seu corpo pequeno, que também diz poemas com ela. Esta é a Carla Veríssimo. Há mais alguma coisa que eu deva saber sobre a Carla? Nunca me tinham descrito assim. Está mal? Olá a todos e a todas. Está muito bem. É mais difícil, se calhar, descrevermos-nos a nós próprios do que ouvir alguém dizer estas coisas sobre nós. A Carla Veríssimo é isso, e é uma determinada e uma lutadora. E foi assim que ela chegou onde está hoje e que espera continuar a chegar longe com essa determinação e essa garra e essa força. A biologia tem um papel muito importante na tua vida. Tu és bióloga e apareces aqui nesta fotografia, na fotografia da badana do teu livro, apareces com os pés cravados na terra. Apareces com uma atitude, uma postura de arrojo que tem tudo a ver contigo, que és pequenina, às vezes pareces uma minhoca, porque saltas de repente nas coisas, foges delas e quando nós damos conta já não estás. Ou então também, sem pré-aviso, reapareces, esplendorosa, com o cabelo à Tina Turner, a dar assim lições de garra, estas lições de garra. Isto tem a ver com o quê? Com a biologia ou com a escrita? Com a biologia, com a escrita e com o meu crescimento. E o meu crescimento, a minha infância foi muito especial para mim. E teve muitas raízes, muitas ligações afetivas no Alentejo. E por isso eu escolhi essa fotografia a dedo. E é uma fotografia em que eu estou em Santa Maria, que é uma ilha de todas as do arquipélago a que mais se aproxima ao Alentejo, porque é das mais secas. E que, de facto, eu sinto uma energia muito grande naquela ilha e sinto-me muito ligada à terra. E é por isso que... E depois escolhi uma fotografia em que eu estou com todos os equipamentos que eram precisos para trabalhar. O GPS, os binóculos, a máquina fotográfica, portanto, tudo o que era preciso. As calças de campo, as botas de campo, as t-shirts, a mochila. E essa ligação à terra, que eu não sei explicar como é que a sinto, mas a verdade é que a sinto. E também também pela biologia, porque fomos ensinados a tal, que se trabalhamos no campo, como é o meu caso, que fui sempre uma bióloga de campo, até havia uma frase entre os biólogos na universidade que era: havia os biólogos da bata e os da bota. E eu era a da bota, com todo o orgulho. Da bota, porque era de bota sempre no meio dos pastos e dos campos, a molhar-me toda e a sujar-me, mas vinha com algo para casa, cansada da terra, do campo, mas com a terra a encher-me e o campo a encher-me, a alma. E então nós tínhamos que registrar os dados em papéis e não podia ser em canetas, porque se os papéis caíam ao chão, aquilo borrava-se a tinta toda e perdíamos os dados. Portanto, fomos ensinados universitariamente a escrever a lápis, todos os dados. E isso, juntando à Carla de todo o seu passado numa herdade no Alentejo com os seus avós e com os seus tios e com os cavalos e com os animais todos, e andar sempre para cima de muros para baixo, para entre arames farpados e numa herdade gigantesca, que se andava sempre no campo e no mato, fez também com que eu goste de escrever a lápis, porque o lápis a mim é... Eu começo a fazer assim às mãos, eu agarro num lápis e começo a picar os dedos, porque eu antes de escrever tenho que picar com o lápis, seja um destes, seja dos outros lápis normais, tenho que picar a ponta do dedo para sentir, agora vai começar a ligação. E normalmente antes de escrever um texto, eu faço isto e depois eu escrevo o texto. Ou a meio estou a fazer isto para ter a ligação à terra. Os teus textos têm essa característica, os teus textos têm terra, mas também têm outra coisa muito interessante. Tu escreves poesia prosa, mas os teus textos têm um misto das duas coisas e têm também movimento, harmonia, e há aqui uma mistura de música com arte, uma coisa com alguma complexidade. Quem é que ilustrou o teu livro? Foi uma amiga minha espanhola, que é muito especial, porque ela chegou à ilha
precisamente no dia em que o meu avô paterno se matou. E eu não a conhecia de lado nenhum, e ela chega, e como é óbvio, eu estava desesperada e em choros, porque era o meu avô, não era o da herdade do Alentejo, mas era o meu avô, foi aquele que mais ligação teve comigo. E então ela passou a ser a marcação do tempo na ilha de São Miguel comigo, porque ela chegou no dia 9 de setembro de 2012 e a minha sobrinha nasce no dia a seguir. Portanto, no livro também há um texto para a minha sobrinha, porque eu senti-me grávida da minha sobrinha pela distância, porque ela está em Leiria, e depois achei que essa minha amiga foi-se construindo então a amizade entre nós nos 2 anos que trabalhámos e que vivemos juntas, e só podia ser ela a ilustrar o livro. A capa e alguns desenhos do interior, e depois uma outra amiga fez outros desenhos também para o livro e fez as ilhas todas em ilustração, que eu decidi que iam ser as ilhas, que iam ser os capítulos do livro. Não ia ter nomes, porque eu não gosto das coisas, lugares comuns. Então não ia ser capítulo São Miguel, nem capítulo Flores, nem capítulos nada. Era o perfil da ilha, ia ser a divisão das coisas. Já o meu primeiro livro chama-se Ponto e Vírgula, e é um ponto e vírgula na capa. E eu gosto de coisas diferentes. Tanto que o nome deste, o Entre Ilhas, demorou a chegar, mas quando chegou acho que foi a coisa mais lógica que eu encontrei, porque eu vim parar aos Açores para coordenar um projeto de linhas elétricas e aves mortas nas linhas, em que eu tive que andar de ilha em ilha. Portanto, ao andar de ilha em ilha, andava a passar entre elas. E então fiz um jogo de palavras, que achava que estava a criar um jogo de palavras novo, que era a palavra entrilhas, mas depois de facto descobri que existe a palavra entrilhar, o verbo entrilhar, que é manter-te no teu trilho. E fazia todo o sentido, ainda que eu fui descobrindo coisas que faziam cada vez mais sentido para o meu livro. Esta menina és tu? Essa menina sinto-me eu, bailarina. Muito Sim. bem, bailarina da vida. Tu também gostas de dançar? Gosto de dançar, gostava muito, a minha irmã foi bailarina, depois deixou de o ser, e eu escrevi um texto também por causa disso. Eu sinto muito tudo o que se passa à minha volta e tenho que escrever sobre tudo o que se passa. E o vírgula, ponto e vírgula. Chama-se Ponto e Vírgula. Chama-se Ponto e Vírgula, pronto. O Ponto e Vírgula Blogspot continua ativo e tu continuas a escrever para lá? Eu agora não tenho escrito tanto para lá porque tenho posto mais as coisas no Facebook, ainda que não tenha um Facebook de escrita. Tenho o Facebook do Entre Ilhas e tenho o Facebook da Carla Veríssimo, em que o Facebook da Carla Veríssimo, de um modo grosseiro e geral, é para pôr as coisas artísticas, culturais, profissionais na área artística que a Carla faz. Nada de coisas pessoais no meu Facebook. Mas, sinceramente, já tive muitas vezes vontade de voltar a dinamizar o Ponto e Vírgula. A par com outro blog que eu criei, que é o Blogivro, que eu também fiz um jogo de palavras entre livros e blogs, em que eu ponho citações de livros que eu vou lendo. Ponho a citação, escrevo o título do livro e o autor. Porque eu achei na altura que, para quem não consegue ler todos os livros, se for ali àquele blog, pode ler umas citações de livros da Gabriela Silva, do Nuno Cabral, de quem quer que seja, de uma forma rápida. É como se lesse um livro inteiro, porque eu não posso ler um livro de ninguém que não tenha um lápis na mão para ir sublinhando e para pôr. Tenho uns códigos e tudo. MB para muito bom, B para bom. Inventei uma quantidade de coisas e vou reagindo conforme vou lendo o livro da pessoa. Atualmente a tua vida já não passa tanto assim pela biologia, porque está a passar por outras coisas, que é a tua atividade profissional atualmente. De resto, a atividade profissional que te manteve ao longo destes dias debaixo de algum stress para conseguires acabar de realizar o teu trabalho. Que trabalho é esse? É o trabalho de uma agenda cultural que neste momento está distribuída em São Miguel e em Santa Maria, que se chama Iusine Azores, e que eu sou a redatora. Portanto, eu tenho que recebo toda a informação de eventos que acontecem em São Miguel e tenho que os redatar de uma forma muito específica para uma agenda cultural. À parte desse trabalho, agora também tive a felicidade de fazer trabalho de formadora de animadoras socioculturais. Portanto, eu estou na minha praia.
porque eu sou uma animadora nata. Já tive também a honra de participar no Meus Açores, Meus Amores, e de vir também novamente a todas as ilhas, ou a algumas das ilhas, com os séniores, que é uma classe etária que me diz muito e que eu gosto muito de trabalhar com eles, porque eu pulo-os todos a rir e eu sou super divertida e dinâmica com eles, e eles até hoje telefonam-me, chamam-me mãe, mandam-me presentes e adoram-me. E isso para mim foi mesmo muito importante, e eu por mim adorava ser sempre animadora de séniores e dinamizar séniores. Há aqui também uma coisa interessante que eu gostava de saber. Essa agenda cultural da Ilha de São Miguel é publicada online ou é impressa e distribuída? É impressa e distribuída em São Miguel e em Santa Maria. Em Santa Maria temos outra redatora que faz a parte da redação, e depois o nosso colega em São Miguel faz a maquetação, portanto fica tudo junto na mesma agenda. E além de ser distribuída, portanto, fisicamente pelas duas ilhas, também temos um Facebook da Usine. Portanto, todas as outras ilhas que queiram acompanhar os eventos de São Miguel e de Santa Maria podem o fazer através da página da Usine no Facebook. Então tu estás por dentro, muito por dentro do que se faz atualmente em São Miguel. Há muitos eventos. Há muitos eventos em São Miguel. Em todos os concelhos ou mais em Ponta Delgada? Agora vai havendo em todos os concelhos. Vai. Claro que Ponta Delgada, se calhar, pode conseguir trazer artistas, se calhar ou do continente ou de outros países, com mais facilidade do que outros concelhos, que se calhar não têm tanto poder económico para trazer outros artistas de renome ou mais conhecidos. Mas a Ribeira Grande tem muitos eventos, o Concelho de Ponta Delgada também, o Concelho da Lagoa também tem um dinamismo muito grande através da biblioteca, o Nordeste, portanto, diria que talvez a povoação tem alguns eventos nas Furnas, mas talvez fosse daqueles que eu poderia dizer que talvez fosse preciso trabalhar um pouquinho mais. Mas, de um modo geral, temos bastantes eventos. Atualmente, para ti, São Miguel, que lugar é que ocupa na tua vida? Como escritora, como bióloga, tu estás lá por paixão, vais ficar? Portanto, essa é sempre uma pergunta muito difícil para mim, porque desde que eu saí de casa para estudar aos 21 anos e agora tenho 36, já passei por muitos sítios. 3 meses em Vila Real, tive depois 5 anos a viver no Porto quando tirei Biologia, já tinha tirado um bacharelato em Ambiental, em Leiria também, e depois vivi no Alentejo. Além de ter crescido sempre no Alentejo, na herdade dos avós, fui viver para o Alentejo, efetivamente, um ano em Castro Verde e depois meio ano entre Serpa e Beja e Ferreira do Alentejo. Depois tive também uns meses na Grécia, portanto eu consegui aprender a falar grego, sou muito poliglota. 3 semanas na Polónia bastaram para dizer umas palavras. Pronto, interesso muito pela língua também, pelas culturas dos países. As viagens é o que mais me faz pegar nos lápis e nos cadernos e escrever. Portanto, depois de ter vivido 5 anos no Porto, agora São Miguel é onde eu já vivi mais depois dessa experiência, que são 6 anos já de São Miguel. Eu costumo dizer que o Porto é a minha casa, porque eu vou lá e parece que estive lá ontem naquelas ruas todas daquela cidade. E em São Miguel, apesar de não sentir essa ligação tão a casa, mas talvez porque o Porto, como foi universitário, acho que deixa outra marca em cada um de nós. Mas São Miguel é lá que eu me movo e que eu me sei mover. E que eu sei onde é que tudo acontece, como acontece, o que é que eu tenho que fazer, onde é que eu tenho que ir, com quem é que eu tenho que falar e o que é que eu posso promover e proporcionar àquela comunidade onde eu vivo. E por isso é lá que eu agora gosto de estar, porque sei e quero fazer coisas. E sou ativa nesse sentido, na área artística, literária, das animações, de clown, de teatro. Estive a dinamizar durante 2 anos, talvez, já não sei bem, o Poetry Slam em Ponta Delgada, porque nós tivemos contacto com Lisboa, com o movimento do Poetry Slam, ou de Portugal Slam também,
eles foram lá a São Miguel, também através do nosso diretor da USIN, fazer um workshop de Poetry Slam, e a verdade é que alguns dos poetas e que são os escritores que participámos, gostámos tanto do conceito que quisemos manter aquilo em São Miguel e nomeadamente em Ponta Delgada. E conclusão, mantivemos aquilo durante bastante tempo e agora aquilo está parado, mas eu estou cheia de vontade de voltar a pôr o Poetry Slam em Ponta Delgada. Ou até na ilha toda, que até achava, fazia mais sentido andar pela ilha toda, o Poetry Slam. E poder ir depois ao Portugal Slam ou a slams internacionais. E, por exemplo, quando eu fiz a minha viagem a Toronto pela primeira vez, eu tive uma sorte imensa de, além de ter ido na Semana Cultural Açoriana e poder ter apresentado o meu livro Entre Ilhas lá, ter absorvido uma quantidade enorme de cultura, que é aquilo que me enche de facto a alma, e de também ter um Poetry Slam a acontecer lá. E, portanto, participei com um poema que eu tinha escrito sobre o racismo em português e que eu traduzi para eles poderem entender, e com um outro muito pequenino que eu fiz para o Poppy's Day, o November 11. E eles têm uma coisa giríssima lá, neste tipo de... quando há... assim apresenta canções ou poemas que estão a ser ditos, se calhar enquanto que em Portugal tu vês as pessoas a meio, se gostam muito, batem palmas, mas depois cortam-te a palavra ou estão a pôr as palmas por cima daquilo que tu estás a dizer, e depois fica aquela confusão. Eles lá têm uma coisa maravilhosa que é, se estão a gostar do que tu estás a dizer, a meio daquilo que estás a dizer ainda não acabaste, eles fazem estalinhos. Então eu estava a dizer o poema do racismo e eu só ouvia estalinhos, eu nem estava a perceber o que é que estava a acontecer. E depois é que me explicaram que os estalinhos queria dizer que eles estavam a gostar daquilo, antes de bater as palmas no final. E tu, como é que te vês no futuro? Estás-te a ver como bióloga, como escritora, como animadora, ou queres continuar a fazer estas coisas todas com esta super energia que te anima? Vejo mais a fazer um pouco de tudo. Talvez porque eu penso que ao longo do tempo a vida da minha geração foi mudando. Mesmo, ou seja, já das gerações anteriores, pronto, se calhar tinhas uma profissão para a vida. Quando eu me comecei a sentir adulta, eu achava que, e ainda era um pouco assim, mas depois, à medida que isto foi evoluindo, tem-se visto e sentido cada vez mais que as coisas são cada vez mais voláteis e que não há nada para muito tempo. E então eu acho que também nessa corrente, eu fui-me deixando de sentir que agora vou ser bióloga para sempre, agora vou ser escritora para sempre, porque eu sou muito impaciente. Por isso é que eu sou como a Gabriela Silva, que eu não era capaz de escrever um romance. Não, o Nuno Cabral dizia que foi desafiado a fazer o seu primeiro romance. Eu tiro-lhe o chapéu todo e mais algum, porque eu não sei como é que ele foi capaz, depois de escrever livros de poemas ou de prosas ou de poesias, de escrever um romance, porque eu acho que não era capaz. Não sei se algum dia posso chegar lá ou fazer um texto tão comprido, mas eu acho que lhe vou chamar texto. É complicado. O romance é uma coisa que exige sentar. Eu sou muito impaciente, então eu gosto de começar e ver a obra acabada. Por isso é que eu gosto dos meus momentos de escrita, gosto dos meus momentos de publicação, de organizar um próximo livro, gosto dos meus momentos de ser animadora, gosto dos meus momentos de proporcionar dinâmicas culturais à cidade ou à ilha, de fazer tudo um pouco. Se eu tiver a sorte de voltar à biologia, eu gostava sempre de ser em paralelo com toda a vida artística e cultural que eu tenho e social, porque eu não vivo sem ela. Há algum livro na Forja? Alguma coisa? Tens alguma coisa? O do prémio, portanto, eu este ano ganhei o prémio Lab Jovem com um amigo espanhol que se chama Amálgama, por ser também um conjunto de palavras em português e em espanhol. E portanto, é um prémio da Burra de Milho, que é uma associação cultural da Terceira com a Direção Regional da Juventude. Nós ganhamos, portanto, a possibilidade de ir ao Fringe em Edimburgo. Quando é que vais? Que vai ser no final de agosto, agora deste ano 2016. Vamos estar sensivelmente uma semana também. E além de irmos ao Fringe, depois o livro, ou antes ou depois, há de ser publicado, esse Amálgama. E acho que, modéstia à parte, vai ser um livro delicioso, porque eu escolhi uns poemas e o Juan Pedro Ruiz, em 2 dias eu enviei-lhe os meus poemas e ele escreveu poemas de origem, em espanhol, como um seguimento ao tema do meu poema.
sem se ser fosse aquela... uma conversa. É uma conversa, Uma não conversa é uma em poesia. tradução, não é um seguimento, mas é uma conversa em poesia que eu acho deliciosa. E então depois o leitor pode ou só ler os portugueses, ou só ler os espanhóis, ou andar a brincar com aquilo para trás para frente, e acho que para o leitor vai ser interessante. Isto é o que está pelo prémio. Depois eu estou com muita vontade de escrever próximos livros, se calhar mais dedicado ao humor, porque é interessante que a Carla Veríssimo começou a escrever aos 13 anos, quando passou por fases muito más e complicadas da vida dela. E só escrevia coisas muito depressivas e muito... Os meus amigos diziam-me, tu só escreves coisas muito depressivas, deprimentes, negativas, mas a Flor Bela Espanca naqueles tempos, eu lia muito Flor Bela Espanca e ela foi uma mulher que teve uma vida difícil, era sempre muito incompreendida, muito apaixonada por tudo e por todos, e depois ninguém gostava dela, e eu era a Flor Bela Espanca, e agora estou com 36 anos, que é o ano da morte dela, e sinto-me outra vez Flor Bela Espanca. Lobo Antunes também teve muita influência na minha vida, Aida Batista, e o Rodrigo Guedes de Carvalho, que às vezes passa muito ao lado, mas ele escreve deliciosamente. E então eu vou tirando as formas de escrever de uns e de outros e fui incorporando essas formas de escrever também na minha escrita. E então nessa base, com o tempo e pelas viagens também, por outros autores agora mais recentes que eu vou lendo, que não são se calhar conhecidos, eu fui tendo o gosto, porque eu sou muito humorista também, e então agora até fiz um curso de escrita de humor e tenho escrito agora coisas muito humorísticas. Humorísticas ou sarcásticas ou revolucionárias. Portanto, eu gostava de organizar um livro, ou se não tiver textos suficientes para uma área só, fazer textos mais pesados da área interventiva, revolucionária, textos humorísticos, e depois também entrar, se calhar mais tarde, um pouco mais tarde, na área erótica. Gostava, porque acho que tenho também bastante jeito. Isto não é ser convencida, mas acho que é mesmo assim, tu sentes que as coisas te saem bem e que... Sentes que é a tua onda. Exatamente. Eu, aliás, acho que havia muito mais coisas interessantes para falar contigo, porque o facto de tu teres toda essa abrangência de coisas que gostas de fazer também te transforma numa pessoa especial, porque para cada uma delas tu tens que utilizar recursos diferentes, não é verdade? Eu agora estava aqui a lembrar-me que antes de terminarmos esta conversa, queria que tu me desses um pouco as tuas impressões das flores, porque é interessante que as primeiras impressões que tu me deste das flores foram giras, a tua passagem no meio dos postos de eletricidade à procura de aves mortas, e desta vez o tempo voltou outra vez a presentear-nos com a chuva, que é um pouco a memória, se calhar. É a minha memória, sim, e é interessante porque eu tive, portanto, neste trabalho das linhas, eu nas flores só tinha que fazer estudos para colisão de aves nas linhas, portanto eu chego em fevereiro de 2010 a São Miguel e só venho às flores em setembro de 2011, Flores e Corvo, e só estou nas flores em setembro de 2011 4 dias. Tinha um carro de aluguer e andei a conduzir pela ilha, pedi ajuda a quem podia estar comigo que se voluntariasse, a Marlene Noia, que está a trabalhar no Boqueirão, voluntariou-se na altura, e eu andei com ela alguns dias, aí perdida nesses matos, debaixo das hortênsias, que aquilo passava um ribeiro, e nós, para passarmos para o próximo pasto, tínhamos que passar por baixo daquelas hortênsias, estava tudo molhado, portanto ficámos todas molhadas, mas foram dias... Apesar de estar sempre a chover, quando havia uma aberta, as flores foi aquela ilha que eu senti-me feliz por ter vindo às flores no fim de todo o resto do arquipélago, porque de facto eu não sei como é que eu não tive acidentes, porque eu ia a conduzir e estava sempre a abrir a boca, que isto era magnífico. Aqui no primeiro texto do livro, há uma parte em que eu digo: quem não tenha ficado deslumbrado com a inigualável beleza estonteante, luxuriante e não sei quantos mais adjetivos desses ditos de boca aberta das flores, porque era de facto, eu passava a vida de boca aberta. Apesar de ter chovido tanto e em tão pouco tempo, mas eu fiquei deliciada. E agora vim e estive
pouco tempo nas flores, porque de facto tinha que trabalhar, não usufruí tanto com os outros escritores e teve a chover também. Mas isso ainda me fez sentir que eu quero e preciso de voltar às flores para o meu mindfulness, para usufruir das flores, para dar às flores agora mais do que aquilo que eu deixei no Entre Ilhas, porque sinto que o que está aqui escrito sobre as flores no Entre Ilhas é nada. É nada e eu preciso de vir às flores para dar às flores aquilo que elas me deram a mim. E para saíres daqui, talvez, com mais coisas escritas. Sim. Carla, foi um prazer muito grande falar contigo. Continua a ficar Entre Ilhas. Obrigada. Não te esqueças de voltar e felicidades para percorreres esse caminho de chegar a tudo. Obrigada. Boa noite. Muito obrigada por terem posto aqui uns microfones à minha altura. Então, eu chamo-me Carla Veríssimo e o Entre Ilhas, que é o meu segundo livro de prosas poéticas, tenho a honra e a felicidade de ele ter nascido nas Ilhas dos Açores e para as Ilhas dos Açores. Porque vim para cá como bióloga há 6 anos e fui escrevendo porque sempre vivi na natureza, em contacto com o campo, com os animais e todas as ilhas, dado o meu trabalho de campo, que era nas linhas elétricas, a ver se as aves estavam mortas, eu andava sempre no campo e, conclusão, todas as ilhas eram tão bonitas que eu andava sempre inspirada e parava sempre o que estava a fazer, ou andava sempre com um caderno na mão e lápis e andava sempre a escrever. Pronto, e então estou a imaginar a quantidade de aventuras que me possa ter acontecido aí nessas ilhas, inclusive aqui nas flores, que eu andei aqui no meio das hortenses, toda molhada, em 4 dias que estive aqui, toda molhadinha, só para ver se havia aves batidas nas linhas elétricas e não havia, mas a Carla ficou toda molhadinha. Então eu gostava de ler 2 pequenos textos que eu escrevi para aquela casa do João e da Nina. O primeiro chama-se Projeto Pedaços. Saia em busca do que os outros perderam, ora propositadamente, ora sem querer. Recolha o mais que puder, entre talheres, pratos de louça antiga, ossos, madeiras, telhas, pedras, paus, quadros, lápis e outras tantas infinidades de apetrechos, coloque-os em sua casa e pense quantas bocas se abriram àquele garfo, quantas mãos de bisavós lavaram aqueles pratos, quantos animais morreram, quantas árvores caíram, quantas casas foram construídas, quantos vulcões entraram em erupção, quantos galhos foram quebrados, quantas telas foram pintadas, quantos textos foram escritos e quantos outros tantos infinitos universos feitos de pedaços, feitos de todos nós, neste projeto sem fim. Este foi o primeiro. E o segundo, sem nenhuma bola vermelha no canto superior direito e sem segundas intenções, atenção, diz: fiquei ali de boca e aberta. Aberta àquele novo, pequeno mundo de pedaços pequenos. De boca escancarada, como se o pouco ar que me fizesse, que entrasse, me fizesse lembrar: respira, respira, respira. Fiquei ali, da porta para dentro, naquele meio muito fora. Da boca saíram palavras tontas, do corpo movimentos lentos. Sentei-me, senti-me e absorvi, aberta, a mente aberta, ainda, mas cada vez mais com falta de ar. Havia gente a entrar e a sair, passavam por mim e eu não reagia, colada às paredes, tanto ou mais que todos aqueles pedaços colados a elas por cimento de cola. Fiquei ali, de boca e aberta, com aquela sensação orgásmica dentro de mim. À volta desse lugar, inventei histórias fantásticas. Nessas histórias, havia sempre uma grande pedra que se movia sem ninguém lhe tocar, deixando antever um mundo encantado com fadas, duendes, crianças e brinquedos. E eu ficava horas e horas a pensar, a sonhar, a escrever, a criar. No tempo não havia Pai Natal. Aos 8 anos conheci o Pai Natal.
chegou-me embrulhado em cor e magia, de uma América distante que me tinha arrancado aos braços as amigas de infância para a imigração. Esse ano, numa noite de lua cheia, ainda a ouvir as cagarras da minha ilha a lamuriar-se no meio da noite acesa dessa lua imensa, fui à procura do velho das barbas brancas. Não podia dizer que não houvesse música, mas era uma suavidade imensa. Pareciam sininhos a tocar na noite de luz, uma música para adormecer anjos e crianças calmas. Comecei a fazer meditação na primavera. Vou mandar imprimir o voucher do tempo. Vai ser um presente muito original. As crianças vão pedir o tempo daquelas que amam. Em vez de brinquedos, vão pedir o tempo de qualidade dos pais, das tias, das madrinhas, sei lá, de quem quiserem. Não gastam nada. E quem receber o voucher só tem mesmo que dar o tempo que a criança pedir. Tempo de qualidade é tempo sem computador, sem iPad, sem telemóvel. É tempo de verdade, de amor incondicional, de partilha. Querem um voucher do tempo para um dia de tempo de qualidade, 3 horas de tempo de qualidade ou 1 hora de tempo de qualidade? Da Gabriela Silva.